Nos últimos 6 anos, ele esteve à frente da maior rede de corretores de seguros independentes do Brasil. Eu estou falando do Diogo Arnett, o atual CEO da Lojacor. E para compartilhar um pouquinho dos aprendizados durante esse tempo da gestão do Diogo, a gente recebe ele na conferência Seguros na Prática. Diogo, seja bem-vindo ao nosso evento. Prazer te receber aqui. Legal, Anderson. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na frente da Educa Seguros, que tem um papel tão importante para o nosso mercado, levar conhecimento, conteúdos relevantes aí para todo o nosso setor. E, Diogo, por que a gente vai falar sobre isso, sobre teus aprendizados aí? O objetivo é que a gente compartilhe um pouquinho de gestão, né, de planejamento, um pouquinho dos aprendizados e do que tu implementou na Lojacor nos últimos 6 meses, nos últimos 6 anos, né? E o que você... e a gente conseguir passar, né, alguns aprendizados e estratégias para os corretores de seguros que estão acompanhando a gente. Eu queria começar conversando contigo lá do início. Eu sei que uma questão um momento crucial assim, de uma empresa é a questão de transição de liderança, de sucessão. E quando isso acontece em família, eu acho que é uma questão que precisa ser olhada ainda mais de perto, com mais atenção. E aí eu queria entender como é que foi a tua transição para se tornar o CEO da Lojacor. Foi uma questão natural? Como é que foi esse preparo e esse momento aí de receber essa missão de levar um legado que o teu pai acabou criando ali lá atrás, né? Pô, legal, Anderson. Foi um processo bastante orgânico, né, dentro da nossa história, dentro da nossa trajetória. Eu estou na empresa desde a fundação, né, em outubro de 1996, então eu tinha 15 anos na época, né, eu já trabalhava no mercado de seguros, eu era um office boy de uma corretora de seguros quando o pai resolveu empreender, né? Então, o grande legado, né, que está com a gente até hoje, né, com a presença dele, com a participação dele no negócio, eu acho que é o legado do amor à profissão, do respeito ao mercado, do respeito aos corretores de seguros. Eu acho que esse é um grande legado, um legado da experiência profissional dele, né? Mas como empresa, a gente começamos juntos, né? Uma empresa 100% familiar na época, né? Era ele, a minha irmã e eu, né? E uma assistente, né? A gente começou em 4 pessoas a Lojacor em Curitiba, em 1996. E construímos a empresa juntos, né? Eu sempre tive o perfil de ser alguém muito curioso, né? Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, né? Por que os processos funcionavam de determinada maneira, quais eram as grandes lógicas do mercado. E acho que pelo amor dele à profissão, né? Acho que sempre inspirou, né, essa vontade de aprender mais sobre o mercado e de desenvolver a minha carreira dentro desse mercado, né? Então, foi uma coisa muito espontânea, natural. Em paralelo ao desenvolvimento da Lojacor, ao nosso trabalho na Lojacor, eu conciliei a minha carreira, minha vida acadêmica também, né? Me formei em economia na Universidade Federal. Aí, a minha tese de formação, né, de graduação, foi uma nova dinâmica na distribuição de seguros no Brasil. Então, já desde a minha vida acadêmica, eu fui conciliando com a vida profissional e com as nossas visões, né, dentro da empresa. E depois, pós-graduação, MBA, né, toda minha carreira, minha vida acadêmica acompanhou a jornada da Lojacor até aqui, né? Então, na época que a gente fez a sucessão, né, que eu tinha assumido no início, né, a empresa começando, empreendedor faz tudo, né? Ele coloca os problemas na mesa, cada um pega o pedaço do problema que acha que vai conseguir resolver melhor, né? Né, nós, os sócios, os colaboradores iniciais ali, mas depois que a empresa foi crescendo, foi se organizando, e quando começou o nosso movimento de expansão, eu fiquei por 5 anos, assumi a posição de diretora de expansão, o que me deu bastante visibilidade no mercado. Conheci muito corretor, conheci muitos profissionais do mercado do Brasil inteiro durante esses 5 anos. Depois, já planejando esse processo sucessório, eu fiquei como 3 anos como vice-presidente, e aí, nesses 3 anos, já participando de todas as grandes decisões, de toda a interlocução com o mercado, né?
para depois, sim, depois de 3 anos como vice-presidente, a gente assumir como, de fato, como CEO. Então, foi um processo bastante natural, bastante orgânico para a empresa, para os colaboradores, para os corretores, e um processo natural pela idade do pai, né? Na época, o pai já estava com 72 anos, né? Ele tem uma grande energia, muita saúde, né? Até hoje está com a gente, acompanha, é um visionário do mercado, mas era necessário, né? A empresa crescendo, era necessário que a gente pensasse nesse movimento de sucessão, né? E eu estou nessa cadeira aí, vai completar 6 anos que eu estou, né, ocupando essa posição como CEO na empresa, né? E é muito importante eu pegar alguns insights aqui na tua fala, que teve preparação, primeiro, da tua parte. Eu acho que tu foi procurar se preparar, estudar, foi se preparar para essa missão que você receberia. Teve esse período de transição internamente, né? A empresa te preparou, né? Imagino que teu pai, a liderança ali te preparou. Durante 3 anos você atuou como vice-presidente. Isso é muito mais do que, às vezes é muito mais válido do que um MBA, né? Então, 3 anos ali vivendo o dia a dia da empresa, entendendo como é que funciona para tomar as decisões corretas. E aí sim você assume essa missão, assume a liderança da rede. E é muito legal entender essa tua história, porque tem muitos corretores de seguros que estão passando por essa situação, que construíram, né, um legado, construíram uma corretora, conseguiram crescer a corretora, consolidar, e agora vem a segunda geração, e aí como é que a gente faz essa transição? Muitos dão certo, muitos dão errado. A gente vê inúmeros exemplos, né, não só no mercado de seguros, mas fora dele, de empresas que conseguiram vencer esse desafio, né, de fazer a transição na família, outras não conseguiram. Então, o que você compartilhou aí para a gente, eu acho que são grandes aprendizados para quem está nesse momento e que realmente precisa ser feito com bastante cautela e preparo e planejamento para que isso não coloque o negócio todo a ruir, né? Tem até uma estatística, e aí você está mais recente na academia do que eu, tem uma estatística, né, dos percentuais de empresas que não passam ali da segunda ou terceira geração, e é grande, né, que não passa da segunda ou terceira geração da família. Sem dúvida, Anderson, isso é um processo que é muito sensível nas empresas, né? E é muito da história de cada família, muito da história, né, como a história é construída, né? Eu acho que um grande mérito desse processo foi o mérito da liderança do pai, né, de ser alguém extremamente visionário e ao mesmo tempo que sempre teve muita confiança, não só em mim, mas em toda a nossa diretoria, né? Os demais sócios. Então, assim, a gente sempre teve, primeiro, essa questão que acho que nos trouxe até aqui, é o sonho grande, né? A gente sempre sonhou grande, desde o começo a gente imaginava que a gente queria construir uma empresa grande. E eu brinco aqui internamente que quando a gente sonha grande, os problemas ficam menores, né? A gente tem mais energia para resolver problema pequeno. Porque, então, assim, tem muito a ver com a visão, né? Com a crença de que o mercado é grande, que o mercado tem potencial, e com a crença de que o nosso propósito, que a gente estava construindo, tem valor para o mercado, tem valor para os corretores, né? Esse papel de ajudar a orquestrar o mercado, aumentar a eficiência, aumentar a competitividade, aumentar a capacitação, né, dos players que operam com a gente, das pessoas que operam com a gente. Então, essa crença de que o que a gente estava fazendo tem um grande mercado endereçável, tem um grande potencial, colocar sempre objetivos ousados, né? E desafiar as pessoas a embarcar com a gente, né? E construir essa história junto. Então, é uma história de planejamento, é uma história de visão e é uma história feita por pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 5.000 profissionais que operam com a gente e todos, né? A Lojaquara não é grande, né? A Lojaquara é a soma de várias pequenas partes que trabalham em colaboração, que trabalham numa engrenagem que busca gerar resultados positivos para todo o ecossistema que a gente opera, né? Então, isso sempre esteve muito presente e isso favoreceu muito, né? Essa condição, né, da gente trabalhar a longevidade da empresa e, em cima de uma visão, a gente estruturar uma empresa em volta dessa visão, profissionalizar a empresa, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Eu e o pai começamos essa história, né, juntos, né, eu aprendendo com ele os primeiros anos ali, trabalhando e com curiosidade e estudando, né, para complementar minha formação, mas
a história, né, foi de uma visão, de uma crença e de muita persistência e de encontrando muita gente boa no caminho que foi nos ajudando a fazer a LojaCore continuar evoluindo, né, profissionalizando a empresa, cuidando da governança desde o começo, trazendo sócios fora da família, né? Hoje nós somos em 4 sócios, né? Tem um sócio que é o nosso CFO, que é o nosso diretor financeiro, que é o André. Nós temos um sócio da área de tecnologia, que é o Sandro, que está com a gente já os dois estão há quase 20 anos junto com a gente. Então, assim, é uma relação de muito comprometimento com o negócio, né, e de muita transparência, né, para que as relações fluam, né, para que os profissionais se desenvolvam junto com a gente e sonhem o sonho junto com a gente, né, entendam o caminho, entendam para onde a gente está indo, por que a gente está indo e ocupem seus espaços e ajudem a gente a desenvolver. Então, a gente se desenvolve, a empresa se desenvolve junto e a gente vai encontrando mais gente para somar, né? Então, hoje nós temos um time de referência no mercado, né? Tanto internamente quanto na rede, né? Hoje temos profissionais que são referência no mercado de seguros que atuam junto com a gente, né? E que participaram de toda essa construção, né? Então, esse respeito aos parceiros, respeito à história, ao legado das famílias, das empresas corretoras que atuam junto com a gente, sabe? É uma relação de muito diálogo, de muita troca, de muito aprendizado junto, aprendizado conjunto, né? Eu sempre falo que um dos maiores desafios nossos nessa gestão é potencializar a inteligência coletiva, né? A gente tem muita inteligência dentro da empresa e como que a gente canaliza essa inteligência para entender os melhores próximos passos e construindo sempre o próximo passo para que a empresa vá ficando cada vez maior, melhor, mais forte para seguir avançando no mercado, né? Agora, Diogo, eu queria entender um pouquinho mais a fundo isso tudo, mas antes, eu queria entender o cenário que tu encontrou ali 6 anos atrás. Qual era o mercado de seguros, quais eram os desafios dos corretores de seguros naquele momento? E no meio disso tudo ali, eu sei que é recente, né? A gente teve a questão da pandemia, mas 6 anos atrás ali, qual era o cenário? Qual era o desafio para o corretor de seguros e também para a rede, para a empresa enquanto a rede ali que está à frente e cuidando desses corretores? Qual era o cenário do mercado ali que você encontrou? O nosso grande desafio ali era como aumentar o impacto do que a gente fazia, né? Porque a gente via que os corretores que estavam operando com a gente estavam tendo bons resultados, estavam conseguindo crescer com a gente, né? Aumentar a base de clientes, conseguindo diversificar a carteira, estavam conseguindo operar em outros segmentos, outros ramos, né? E o nosso desafio, quando eu assumi, era consolidar esse processo de expansão da empresa, né? Aumentar a nossa capilaridade, né? E aumentar o impacto do que a gente fazia num cenário em que a gente tinha diagnosticado, quando a gente montou um modelo de negócio, que um mercado de distribuição de seguros é extremamente fragmentado, né? Então, a gente tem, de um lado, um mercado extremamente consolidado, né, em que as 6 ou 7 maiores seguradoras representam mais de 80% do mercado, então é um mercado que é extremamente consolidado do ponto de vista do fornecedor, e do ponto de vista do distribuidor é um mercado bastante fragmentado, né? Se a gente falar que tem 53 mil corretoras, pessoa jurídica no Brasil, 80% dessas corretoras são pequenas empresas familiares, né? Em que, à medida que o mercado amadurece, se desenvolve, né, tem muita pressão na competição, né, o que pressiona esses corretores individuais na competição, eles conseguirem sustentar um portfólio de produtos, sustentar relacionamentos, sustentar resultado operacional junto aos seus parceiros, junto às seguradoras, uma pequena escala de produção, né, e se manter eficiente, se manter competitivo em tecnologia, né, então, assim, o que a gente percebeu? Que essa dor que a gente descobriu no mercado aqui no Sul, inicialmente em Curitiba, depois no Sul, era uma dor que existia no Brasil inteiro, né? Em que corretores tinham pouca massa crítica de produção para sustentar relacionamento com muitos fornecedores. E, do outro lado, os consumidores cada vez mais bem informados, recebendo oferta de seguros por diversos canais, a competição aumentando, enfim. E a lógica é, como que a gente estrutura isso para que o corretor tenha um portfólio mais amplo de produto, né, estruturado, montado, para que o corretor consiga dar foco no cliente, levar a melhor oferta para cada cliente
e como que ao longo dessa jornada a gente vai aprimorando tecnologia, gestão, sistemas, processos, para que o corretor consiga crescer gastando menos, né? Sendo mais eficiente do que ele seria em processos operacionais, tecnologia, do que ele trabalhando sozinho, né? E ao longo do tempo, a rede crescendo, a gente percebeu um terceiro grande ativo dentro do negócio, que é a comunidade, né? Essa comunidade de profissionais que hoje operam com a gente tem um poder muito grande de se ajudar, né? De trocar melhores práticas, de trocar conhecimento, de trocar experiências, junto com o nosso time de unidades, que são profissionais oriundos do mercado, que tem grande conhecimento em diversos segmentos, que ajudam o corretor a identificar oportunidades na carteira, que ajudam o corretor a fazer colocação de risco, a resolver problemas junto à seguradora quando tem alguma dificuldade em algum processo, enfim. Então, funcionam como mentores também dos corretores, né, nesse trabalho de evolução. Então, é um grande ganha-ganha, né? E, Diogo, vamos entrar um pouquinho no tema de tecnologia. Você falou aí de preparar o corretor e tudo mais. E ao longo desses anos eu pude acompanhar um pouco da história da Lojacol. Vocês fizeram grandes investimentos em sistema próprio, em parcerias, e entendendo ali como preparar, como dar ferramentas, né, para o corretor de seguros. Queria entender onde que vocês acreditam que é o lugar do corretor de seguros e o lugar vamos lá. Onde que é o lugar da tecnologia junto ao corretor de seguros e quais ações que diante dessa visão que vocês tiveram, quais as ações, as ferramentas, assim, de forma bem prática, quais as ferramentas e plataformas, o que vocês criaram para colocar a tecnologia no lugar devido ali junto com o corretor de seguros e transformar ele nesse corretor mais preparado? Bom, Anderson, a tecnologia, a gente sempre enxerga que tecnologia é meio, né? A tecnologia não é o fim, né? Não é por si só a tecnologia ela precisa ter um problema para resolver. Qual é o problema, né? E eu acho que a gente teve duas grandes decisões, né, nessa nossa jornada, que foi, primeiro, desenvolver tecnologia própria, né? Isso nos ajudou a construir as nossas próprias jornadas, as nossas próprias ferramentas, endereçando dores reais do nosso modelo de negócio e dos nossos parceiros, dos nossos corretores, das nossas unidades, dos nossos times. Então, assim, a gente desenvolve tecnologia desde o início desse modelo de rede, que foi em 2004, né? A gente tem uma história de tecnologia de 18 anos de desenvolvimento da nossa plataforma própria de tecnologia. E a grande questão não é a tecnologia, a grande questão é identificar quais são as dores. E a gente só tem uma forma de identificar quais são as dores: estar muito próximo do nosso cliente, no nosso caso, os nossos corretores, né? Quais são as dores, quais são os processos críticos, quais são as grandes necessidades que o corretor tem, e colocar o nosso time muito orientado a isso, né? Então, nesses últimos 6 anos, né, eu posso dizer assim que foram a minha visão, assim, o meu maior esforço era em como cuidar do nosso clima organizacional, como cuidar da nossa cultura para que a gente tenha um ambiente de confiança, um ambiente em que os colaboradores possam testar, errar, aprender junto, né? E ter um ambiente que favoreça a quebra de paredes e a construção de pontes, né, entre as áreas, entre os colaboradores, entre as competências que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente ter um ambiente que permita com que os nossos colaboradores estejam próximos do negócio, né? Então, a gente estabeleceu um comitê de corretores, onde os colaboradores participam das reuniões de comitê de corretor para entender as dores. A gente, né, estabeleceu dentro da nossa área de atendimento todas as métricas para mapear quais são as principais dores e o que a gente precisava evoluir em cada ciclo, em cada etapa. A gente colocou como métrica, né, a principal métrica do programa de bônus do time é o NPS, quer dizer, como os corretores estão satisfeitos com o serviço que a gente entrega. Então, tem os indicadores financeiros tradicionais, volume de venda, faturamento, resultado, mas mais de 50% do bônus nos últimos... antes de eu assumir como CEO já tinha essa lógica, né? Mas nos últimos 7 anos aí do nosso programa de bônus, a principal métrica é o NPS, então, assim, como os corretores estão avaliando o que a gente está entregando. Então, a gente cria um ambiente em que todo o time está alinhado com o mesmo propósito: descobrir qual que é a dor do corretor e achar e se desafiar dentro de casa formas da gente endereçar essas dores da melhor forma, né?
Então, os dois grandes pilares, né, que sempre nos nortearam é essa questão do nosso clima organizacional, de como a gente cuida do nosso time, de como a gente organiza o nosso time para ser mais eficiente, para entender o negócio, entender qual é a dor e qual que é a visão do cliente, qual que é a visão do corretor, quais são as dores que a gente precisa resolver, né? E aí a gente vai crescendo nessa direção, né? Embarcando competências novas, profissionais que possam nos ajudar a resolver as dores que a gente vai encontrando no caminho. Isso passa a se tornar um processo orgânico, né? Que a gente identifica a dor, se a gente não tem a competência dentro de casa, a gente contrata profissionais que tenham a competência para nos ajudar, né? E daí a gente vai incluindo metodologia, vai melhorando o processo, né? E hoje a empresa é um grande organismo que está sempre inovando, sempre buscando aprimorar, né, sua tecnologia, seus processos, mas sempre com esse olhar do cliente, né? E não é da boca para fora, né? É a nossa vida, né? O nosso dia a dia está interagindo com os corretores, interagindo com a rede, com as unidades, né, com a maior frequência possível e colocando o nosso time frente a frente aos problemas reais, né, que os corretores enfrentam, e dentro de casa a gente montando os roadmaps de inovação, de desenvolvimento que a gente precisa fazer. A gente acelerou muito isso nos últimos 2 anos, né? E uma outra coisa importante, assim como pilar dessa jornada evolutiva, benchmark, né? A gente sempre gostou de fazer benchmark, de entender o que empresas maiores que a gente ou empresas que já tinham passado por desafios parecidos com a gente tinham aprendido, né? Então a gente sempre teve essa prática dos times estarem em contato com empresas que pudessem nos inspirar a entender como que problemas semelhantes foram realizados, não só no mercado de seguros, mas principalmente fora do mercado de seguros, né? A gente teve a oportunidade de participar do programa de aceleração da Endeavor, onde a gente se conectou num ecossistema de scale-ups no Brasil inteiro, com muitas empresas que passaram por muitas dores semelhantes. Então, toda essa troca dentro desse ecossistema e as pontes, né, para trocar melhores práticas e benchmarks, isso tudo nos ajudou a evoluir, né? A evoluir a nossa forma de desenvolver, evoluir métodos, né? Entender as melhores práticas que estão sendo executadas nessas empresas. E hoje, como o Sandro, né, que é o nosso diretor de tecnologia, fala, né, ele fala assim, nós somos uma empresa de seguros que desenvolve tecnologia e a gente está se transformando numa empresa de tecnologia para ajudar o mercado de seguros a continuar se desenvolvendo, né? Então, as nossas reuniões de diretoria dos últimos anos, a nossa pauta é muito mais sobre desenvolvimento e competências e formas da gente desenvolver tecnologia do que só o negócio propriamente dito, né? Então, foi uma transformação que está em curso, né? Isso está longe de acabar, é uma transformação que está em curso e é de melhoria contínua, né? Que não Então, para, a gente né, Diogo? acredita, né? Não para. E a gente acredita muito, né, que os corretores vão continuar tendo um papel extremamente relevante no mercado de seguros e a gente quer ser uma plataforma que ajude a empoderar cada vez mais esse corretor, né? Que esse corretor seja cada vez mais próspero atuando junto com a gente por ter um portfólio maior de produtos, ter mais competitividade, ter mais tempo para se dedicar ao cliente e menos tempo se dedicando a rotinas operacionais e que tenha um ecossistema, uma comunidade, né, de profissionais que apoiem o desenvolvimento e que um inspire o outro, né, e que a gente cada vez mais opere com os dados que a gente transaciona na plataforma hoje, é algo que a gente está evoluindo muito nos últimos meses aqui, a forma como a gente transforma esses dados em informação relevante para a gestão, né, e para a identificação de oportunidades dentro da rede, né? Então, esse também é um trabalho contínuo, né? Porque o dado por si só, se não tiver essa camada de pessoas que conhecem o mercado, que conhecem as dores, entendendo como que esse dado pode se transformar em informação relevante para apoiar o desenvolvimento da rede, o dado por si só, assim como a tecnologia, não serve para nada. Tem que ter as pessoas, né, sabendo o que fazer com esse dado para transformar em informação relevante para desenvolver o negócio. E, Diogo, lá no início, tu falou que os corretores, no início da tua gestão, tu falou que os corretores iam bem, estavam vendendo, estavam conseguindo acrescentar o segundo, o terceiro produto naquele cliente, diversificar a carteira, né, que é o grande desafio ainda da maioria dos corretores de seguros. E as vendas indo bem, independente do contexto, né, quando as vendas vão bem, já é um bom sinal de que o negócio
tem possibilidade de crescer e tudo mais, mas de nada adianta as vendas irem bem se a retaguarda, se não tiver um bom planejamento, se o corretor de seguros ali não entender onde quer chegar. E aí eu queria aproveitar um pouquinho de você nesse sentido. Como é que foi, quais os aprendizados, né, que você pode compartilhar com a gente na questão do planejamento, na gestão? Vocês fizeram grandes investimentos. Eu não tive notícia aí que vocês receberam um investidor aí que colocou... Não tive notícia, tu me conta aí se tiver acontecido. Mas imagino que boa parte desses investimentos foi com recurso próprio. E não seria um negócio sustentável e você não conseguiria fazer... Vocês, né, não conseguiriam fazer esse investimento se não tivesse tido uma boa gestão, um bom planejamento financeiro. E que dicas, né, que insights aí você poderia compartilhar com a gente nesse sentido, né, de ter uma meta, de ter uma missão, de ter um objetivo, conseguir planejar, principalmente financeiramente, para chegar lá? Bom, acho que a palavra que me vem à cabeça quando a gente fala de gestão financeira é disciplina. A gente tem que ser absolutamente disciplinado da nossa gestão financeira. Quando a gente começou esse nosso processo de expansão, esse mercado de venture capital, né, esse mercado de private equity, não era tão desenvolvido quanto é hoje, né, e não tinha tanto recurso disponível, né? Então, a gente aprendeu a fazer o negócio fazendo gestão de recurso próprio. Então, assim, qual que sempre foi a nossa visão? Né? A gente sempre soube que o nosso negócio é um negócio de margem muito estreita. Isso exige que a gente tenha uma austeridade, uma disciplina, né, muito grande com os recursos. E a gente sempre soube que o nosso negócio era escala. O nosso negócio, para parar em pé, ele precisa crescer e precisa crescer muito, né? Para que ele possa continuar gerando efeito de rede, né? Ajudando o corretor a crescer, as unidades crescendo, a gente... tendo resultado para poder reinvestir, né? Então, assim, a gente sempre soube que o nosso negócio tinha margem estreita, a gente precisava ganhar escala e a gente sempre foi muito disciplinado, né? Para fazer uma gestão financeira em que a empresa se torne sustentável, né? Então, a primeira coisa que isso eu vejo no mercado de modo geral, até em alguns momentos eu já comentei isso, que eu percebo muitas vezes que o corretor aumenta os gastos pessoais, né, a qualidade de vida à medida que a corretora cresce. A gente sempre cuidou aqui para que a empresa tivesse recurso e os sócios sempre se sacrificaram ao máximo, né, reinvestindo no próprio negócio, né? Então, a cada ciclo, qual foi o resultado? Apura o resultado, reinveste. Cada ciclo, apura o resultado, reinveste. Então, assim, passa pelo sonho, passa pela crença de que esse negócio tem potencial, passa pela crença que esse sonho é grande, que esse sonho faz sentido e que todo mundo está disposto, né? Os sócios estão alinhados e dispostos a continuar investindo e reinvestindo, né? Como eu falei, a gente tem um sócio que é o nosso CFO, né? Que é o André Duarte, né? Que é extremamente disciplinado, né? Que é extremamente focado em resultado, alocação de cada real que a gente gasta ou investe, né? A gente foi criando essa disciplina, né, de gestão. E ao longo do tempo, a gente foi aprendendo, né? À medida que a empresa foi crescendo, foi criando, criando áreas, né? Tendo heads de áreas, né? A gente sempre foi empoderando as pontas e envolvendo o time nessa gestão financeira e nessa cultura de austeridade, né? Participando da confecção dos orçamentos das áreas, né? Então, cada head sabe o seu orçamento, participa da formatação do orçamento e todo o programa de bonificação do time está baseado no NPS e também em resultado financeiro. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer para gerar o resultado que a gente precisa para poder investir no próximo ano. Então, não tem fórmula mágica, tem trabalho, tem foco, tem, né, disciplina para que a empresa vá crescendo de forma sustentável, né? Então, no nosso caso aqui, a nossa visão desde o começo é, de novo, margem estreita, escala grande, né? Escala grande, sonho grande, né? E acreditar que a gente tem como ir aumentando o impacto do que a gente faz, encontrando gente boa pelo caminho, né? E reinvestindo, né? Então, hoje é isso. Hoje a gente tem, hoje todo o nosso
crescimento e expansão foi feita com recursos próprios e reinvestindo, né, o resultado do próprio negócio. E, Diogo, a gente percebe muito isso. Na comunicação da Lojacó, a gente percebe esse sonho grande, né? Esse posicionamento, o que quer alcançar, se tornar essa referência em seguros, né? Em proteção, não só dentro do mercado de seguros, mas para o consumidor brasileiro de modo geral. E estando mais próximo de vocês, a gente percebe também esse direcionamento muito claro na gestão, no cuidado de fazer a gestão, os investimentos, a gente percebe, e isso é muito claro. Fruto, claro, da tua liderança, da diretoria, dos sócios. E a gente está caminhando aqui para o final, queria entender qual vai ser o teu papel agora na rede Lojacó e para onde que a Lojacó caminha? O que os corretores de seguros da rede fora dele? E aproveito, para te deixar aí a oportunidade, faz um convite aí para quem não é da rede também para fazer parte. Então, qual vai ser o teu papel e para onde que está caminhando a Lojacó? Legal, Anderson. Assim, de novo, né, a gente está entrando num novo ciclo, né, de amadurecimento do negócio, né? Como a gente falou, né, uma empresa que nasceu 100% familiar e ao longo dos últimos 20 anos vem se profissionalizando, né, entrando sócios que não são da família, depois a contratação de executivos do mercado, depois, né, reforçando nosso time de apoio, investindo em governança, em controles internos, investindo em auditoria externa, investindo em estruturação da holding, da estruturação societária dos negócios. Então, é um processo que a gente olha e a gente desenvolve isso desde sempre, né? Todo ano a gente aprimora um pouco o processo de governança, né? E qual que é a visão? Para que isso, né? A gente entende que quanto maior for o nosso impacto, maior é a nossa responsabilidade em sustentar tudo isso, né? E que todo mundo que trabalha com a gente tenha segurança de que a gente vai continuar sendo uma empresa sustentável, né? Independente das pessoas, né? As pessoas, né, vão e voltam, ou ninguém é infinito, né? Então, assim, hoje a empresa é muito maior do que o meu pai, hoje a empresa é muito maior do que eu, hoje a empresa é um coletivo, né? Então, esse passo de governança e de profissionalização da empresa é para isso, né? A gente criar mecanismos e formas de fazer a gestão da empresa de maneira a sustentar, preservar esse negócio, que ele continue podendo prosperar, se desenvolver, né? Valorizando, reconhecendo as pessoas, né? Num processo natural de sucessão também, né? A partir do ano que vem, o Dirceu Tibes vai assumir como nosso CEO, né? Alguém que tem um grande conhecimento e reconhecimento de todo o mercado de seguros, tanto corretores quanto seguradoras, pelo grande profissional que é. O Dirceu é alguém que conhece a empresa, viu a empresa nascer, ele via eu trabalhando como office boy de bermuda na época que eu comecei lá em 1998, então ele acompanhou todo o desenvolvimento da empresa, é um profissional que está muito alinhado com a nossa cultura, que está muito alinhado com os nossos valores, é alguém que traz competências complementares a mim e a nossa diretoria, né? Então, é mais um passo, né? É um passo de continuidade, né? E é um passo importante, né, para dar segurança e tranquilidade para todo o ecossistema que opera com a gente, que a gente está trabalhando com as melhores práticas de governança, com as melhores práticas de gestão, para que a empresa continue evoluindo, prosperando. Esse ano a gente está implantando a primeira outorga do nosso programa de partnership, onde os principais colaboradores, os colaboradores de destaque do time são convidados para comprar cotas de participação da empresa dentro do programa de bônus, que a gente chama de incentivo de longo prazo. Então, esse alinhamento das pessoas mais relevantes da empresa, toda a diretoria, né, nossos diretores regionais, né, ex-diretores regionais que estão no negócio com outros papéis, né, heads dentro da empresa, tem a oportunidade agora de comprar cotas da empresa e se tornar sócio, para a gente alinhar o interesse das pessoas no longo prazo da companhia, no atingimento dos nossos objetivos de longo prazo também. Então, assim, são uma série de iniciativas, né, que a gente vai compondo para que a empresa se torne cada vez mais sólida, né, que a gente vai ampliando o nosso impacto e que a gente vai dando segurança para quem opera com a gente, que a empresa vai continuar se desenvolvendo, prosperando, né? E esse é um passo importante, né? Hoje a gente tem um conselho consultivo, tem
profissionais dentro do mercado de seguros e fora do mercado de seguros que sentam com a gente onde a gente divide as principais tomadas de decisão. E agora, a partir do ano que vem, a gente vai formalizar, então, o nosso conselho de administração, trazendo o conselheiro independente também para dentro do negócio, para complementar skills que os sócios não tenham, né? E para participar, suportando, né, o processo de tomada de decisão da empresa, suportando a diretoria nos processos de tomada de decisão, né? Então, vai ser um movimento muito importante, né, nessa fase que a empresa está. Então, também um movimento orgânico, natural, né? O sucessor é alguém que conhece muito o mercado, conhece muito a empresa, já está com a gente há 2 anos e meio, né? Contribuindo muito nas suas responsabilidades hoje, né? Então, é mais uma fase, né? A gente tem como referência aqui todo o nosso trabalho de formação de líderes, que a gente trabalhou esse ano. Nosso livro de referência é O Jogo Infinito, do Simon Sinek, né? Que ele fala sobre as empresas que sustentam essa mentalidade de que o jogo não acaba. O importante é tu se manter competitivo e se manter jogando, né? Porque o jogo não acaba no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, né? No dia seguinte amanhece e a empresa tem que continuar funcionando, inovando e se mantendo competitiva. Então, como a gente cria um ambiente em que as pessoas tenham esse ambiente adequado, né? Para continuarem se desenvolvendo, para continuarem trabalhando, para continuarem fortalecendo a nossa cultura de cliente no centro, né? Fortalecendo a nossa cultura de inovação, fortalecendo a nossa cultura de responsabilidade com o mercado, que, voltando para o começo da nossa conversa, tem tudo a ver com o legado do meu pai, né? O amor ao mercado, a responsabilidade com o mercado, né? O respeito, né? E o reconhecimento do valor que os corretores têm nesse mercado. Então, a gente quer ser reconhecido como uma empresa, né, que está trabalhando para ajudar o mercado a se desenvolver, uma empresa que está trabalhando para ser um ambiente para os corretores prosperarem junto com a gente, sendo mais eficientes, mais competitivos, mais capacitados, né, trabalhando junto, trabalhando em rede, trabalhando em colaboração, né? Diogo, parabéns pela tua jornada. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais das tomadas de decisões, qual foi a visão, né, nessas tomadas de decisões dentro da rede Lojacó. E para quem está assistindo a gente, comenta aí, qual foi o principal insight que você pegou nessa conversa. Diogo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Legal, Anderson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sucesso para vocês e estamos à disposição aqui, né, para trocar ideias, trocar insights. É um grande aprendizado coletivo, né? Acho que o nosso mercado é uma grande comunidade, né? Que tem que se ajudar para continuar se mantendo competitivo, né? A continuar gerando valor para os consumidores. A concorrência vai aumentar cada vez mais, porque o mercado tem muito espaço para ocupar ainda, cada vez mais plataformas, cada vez mais formas de distribuir seguros, mas o corretor sempre vai ter o seu valor como alguém, o conselheiro do cliente, alguém que ajuda o cliente a tomar decisão, alguém que ajuda o cliente a resolver problema quando eles aparecem. Então, esse valor vai permear ao longo do tempo, né? E muitas insurtechs que nasceram B2C para vender seguro direto, para desintermediar, hoje já reconhecem a importância do corretor e estão buscando adaptar seus modelos de negócio para embarcar o corretor nas suas jornadas, né? Então, assim, eu acho que é acreditar no mercado, saber né, se aprimorar, se capacitar cada vez mais e ter sempre a cabeça aberta para aprender, né, coisas novas, métodos novos, novas formas de atuar, porque o mercado tem muito a crescer e quem vai fazer isso são as pessoas, né? São as pessoas que vão desenvolver tecnologia, são as pessoas que vão atender clientes, são as pessoas que vão conseguir levar esse mercado adiante, né? Valeu, Diogo. É isso aí. E você que está acompanhando a gente, navegue aí na nossa plataforma, tem muito mais conteúdo, tem muito conteúdo aqui para você na Conferência Seguros na Prática. A gente volta daqui a pouco.